Há uma conexão fascinante entre duas antigas correntes de pensamento, o cristianismo e o estoicismo. Poderia Jesus de Nazaré, aquele que deixou um legado perene na história, ter sido influenciado pelo estoicismo? Acompanhe-me enquanto exploramos 8 notáveis paralelos entre essas influentes filosofias, evidenciados nas palavras dos renomados estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Ambas correntes doutrinarias usavam como forma de ensinamentos parábolas, e essa é a primeira semelhança, parábolas. Jesus não inventou o discurso baseado em parábolas, mas usou esse meio de comunicação com mais frequência do que qualquer outro profeta. Quando se fala em parábolas, o nome de Jesus é o primeiro que vem à mente. Isso é porque as parábolas eram uma forma eficaz de ensinar verdades profundas de uma forma simples e acessível. Existem várias razões pelas quais Jesus escolheu usar parábolas. Primeiro, as parábolas são histórias, e as histórias são um método poderoso de ensino. Elas podem prender a atenção do público, comunicar ideias complexas de forma simples e deixar uma impressão duradoura. Os estoicos frequentemente usavam parábolas e histórias para transmitir seus ensinamentos de maneira mais eficaz e acessível. Isso se devia a várias razões. As parábolas tornavam os conceitos filosóficos complexos mais acessíveis ao público em geral. As histórias envolventes e facilmente compreensíveis permitiam que as pessoas com diferentes níveis de educação e backgrounds entendessem os ensinamentos. As parábolas eram memoráveis. Ao apresentar os ensinamentos em formato de narrativas, as pessoas tendiam a lembrar-se das lições com mais facilidade, tornando mais provável que aplicassem esses princípios em suas vidas diárias. O vídeo pareceu interessante para você? Recomendo que fique até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever para nos ajudar e fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. 2. Amar ao próximo. Você amará o seu Deus com toda a sua alma e com toda a sua mente e com toda a sua força. Este é o principal ensinamento, tanto o cristianismo quanto o estoicismo, que compartilham a visão do propósito da vida, que é viver em harmonia com uma ordem superior e transcendente. Nossa tarefa é viver de acordo com a natureza divina que rege o universo amor ao próximo. Você amará seu próximo nesses 2 mandamentos. Tanto Jesus quanto os estoicos dependem de promover o amor incondicional ao próximo e a empatia pelos outros. Parafraseando Epicteto, acreditava que a virtude é o único bem verdadeiro e que o homem virtuoso não busca apenas o seu próprio bem, mas também se preocupa com o bem-estar dos outros. Ele argumentava que, quando nos preocupamos com os outros, estamos nos conectando com algo maior do que nós mesmos e estamos nos tornando mais completos como seres humanos. Um exemplo de como o homem virtuoso se preocupa com os outros é o caso de alguém que doa seu tempo ou dinheiro para ajudar uma causa que acredita. Quando fazemos isso, estamos dando algo de nós mesmos para ajudar os outros e estamos fazendo a diferença no mundo. Outro exemplo é o caso de alguém que é paciente e compreensivo com os outros, mesmo quando eles são difíceis ou irritantes. Quando fazemos isso, estamos mostrando que nos importamos com os outros e que queremos ajudá-los a serem melhores. 3. Virtude e retidão. Jesus falava muito sobre virtude e retidão em seus ensinamentos. Ele diz que a virtude é o caminho para a vida eterna e que a retidão é o caminho para a salvação. Ele também disse que devemos ser virtuosos e retos em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Sêneca acreditava que a virtude e a retidão eram as coisas mais importantes na vida. Ele argumentava que, quando somos virtuosos e retos, estamos vivendo de acordo com a natureza e estamos nos tornando seres humanos mais completos. A frase Sêneca nos ensina a ser fortes e a enfrentar bravamente os desafios. É um resumo do pensamento de Sêneca sobre a virtude e a retidão. Ele acreditava que, para sermos virtuosos, precisamos ser fortes e enfrentarmos os desafios da vida com bravura. Ele argumentava que, quando fugimos dos desafios, estamos nos tornando fracos e covardes. 4. Sabedoria. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, tinha uma perspectiva muito particular sobre a sabedoria. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria estava enraizada na compreensão da diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está.
Ele enfatizava a importância de direcionar nossa atenção e energia para aquilo que podemos influenciar, enquanto aceitamos com serenidade aquilo que não podemos controlar. A frase, a sabedoria está em buscar a excelência moral e viver de acordo com a natureza divina, é um resumo do pensamento de Epicteto sobre a sabedoria. Ele acreditava que, para sermos sábios, precisamos buscar a excelência moral e viver de acordo com a natureza. Ele argumentava que, quando fugimos da excelência moral e da natureza, estamos nos tornando tolos e ignorantes. Jesus falou muito sobre a sabedoria em seus ensinamentos. Ele disse que a sabedoria é o caminho para a vida eterna e que a sabedoria é o caminho para a salvação. Ele também disse que devemos ser sábios em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e blasfêmia. Essas coisas são que contaminam o homem. Mateus 15, 18-20. Jesus também disse que devemos ser sábios em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Ele disse que devemos amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ele também disse que devemos ser misericordiosos, compassivos e perdoadores. 5. Saber perdoar. A frase, a verdadeira riqueza vem do cultivo da alma e das virtudes perdão e misericórdia, é um resumo do pensamento de Sêneca sobre a riqueza. Ele acreditava que, para sermos verdadeiramente ricos, precisamos cultivar nossas almas e praticar as virtudes do perdão e da misericórdia. Ele argumentava que, quando não perdoamos os outros, estamos nos tornando amargos e ressentidos. Quando não somos misericordiosos, estamos nos tornando duros e insensíveis. Sêneca acreditava que a verdadeira riqueza vem do cultivo da alma e das virtudes perdão e misericórdia. Ele argumentava que quando somos perdoadores e misericordiosos, estamos nos conectando com algo maior do que nós mesmos e estamos nos tornando seres humanos mais completos. Marcos Aurélio falou muito sobre o perdão em seus escritos. Ele acreditava que o perdão era uma das virtudes mais importantes que uma pessoa pode ter. Aqui, Marcos Aurélio está dizendo que o perdão é essencial para a nossa própria paz de espírito. Se não perdoamos aqueles que nos ofenderam, vamos ficar presos ao passado e não seremos capazes de seguir em frente. Jesus falava muito sobre o perdão em seus ensinamentos. Ele disse que o perdão é essencial para a vida cristã e que é a única maneira de encontrar paz e alegria. Ele também disse que o perdão é uma forma de amar nossos inimigos e de mostrar que somos seguidores de Jesus Cristo. 6. Dominar suas paixões. Dominar nossas paixões é uma habilidade que leva tempo e prática para desenvolver, mas é uma habilidade que é importante para nossa felicidade e sucesso. Quando somos capazes de dominar nossas paixões, podemos tomar decisões mais sábias e podemos nos relacionar com os outros de uma maneira mais saudável. Os estoicos acreditavam que as palavras tinham um poder incrível. Eles acreditavam que as palavras podiam ser usadas para construir ou destruir, para curar ou prejudicar, para unir ou separar. Eles também acreditavam que as palavras podiam ser usadas para controlar a mente e as emoções. Embora não haja registros explícitos de Jesus discutindo o tema da autodisciplina em relação às paixões, seus ensinamentos sobre amor, perdão, humildade e autocontrole sugerem uma abordagem semelhante àquela defendida pelos filósofos estoicos, onde a virtude e a sabedoria são vistas como meios de governar as emoções humanas e conduzir a uma vida mais compassiva, equilibrada e moralmente justa. Os estoicos acreditavam que as palavras mais poderosas eram aquelas que eram verdadeiras, honestas e gentis. Eles acreditavam que essas palavras podiam ter um impacto positivo no mundo e na vida das pessoas. 7. O poder das palavras. Jesus falou muito sobre o poder das palavras em seus ensinamentos. Ele disse que as palavras são poderosas e que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Ele também disse que as palavras podem ser usadas para construir ou destruir, para curar ou prejudicar, para unir ou separar. Jesus disse que devemos usar nossas palavras com cuidado e que devemos evitar usar as palavras para ferir ou magoar os outros. Ele também disse que devemos usar nossas palavras para construir e para curar. Os estoicos consideravam o poder das palavras como uma ferramenta importante para a expressão de ideias, a comunicação eficaz e o desenvolvimento pessoal.
Eles acreditavam que as palavras tinham o potencial de influenciar o pensamento, as emoções e o comportamento, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade em geral. 8. Transcendência espiritual. Jesus e os estoicos abordam a morte como um passo em direção a uma transcendência espiritual. Jesus e os estoicos compartilhavam algumas ideias sobre a morte. Ambos acreditavam que a morte não era o fim da existência, mas sim uma transição para outro estado de ser. Eles também acreditavam que a morte não deveria ser temida, mas sim encarada com aceitação e serenidade. Jesus falou muito sobre a morte em seus ensinamentos. Ele disse que a morte é um inimigo que será destruído e que os que morrem em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. Ele também disse que não devemos temer a morte, porque ela não pode nos separar do amor de Deus. Os estoicos também acreditavam que a morte não era o fim da existência. Eles acreditavam que a alma é imortal e que após a morte ela vai para outro mundo. Eles também acreditavam que a morte não deveria ser temida, mas sim encarada com aceitação e serenidade. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, frequentemente discutia a questão da morte em seus escritos, especialmente em suas meditações. Sua abordagem refletia os princípios estoicos e sua visão sobre a vida, a natureza e a inevitabilidade da morte. A mensagem de Marco Aurélio sobre a morte pode ser resumida da seguinte forma: em nossa busca por conhecimento, descobrimos que o cristianismo e o estoicismo compartilham muitos princípios fundamentais. Esses princípios moldaram a maneira como vivemos e entendemos a existência humana. Por meio dos ensinamentos de grandes filósofos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, encontramos semelhanças impressionantes com a mensagem de amor, resiliência e sabedoria que Jesus transmitiu há mais de 2000 anos. Talvez a resposta para a pergunta se Jesus era estoico ou não nunca seja conhecida com certeza. No entanto, o que podemos afirmar é que ambos os caminhos oferecem lições valiosas para viver uma vida virtuosa e significativa. Talvez possamos aplicar ambas as filosofias em nossas vidas para criar um mundo melhor.